Bom dia! Bom dia! Está acabando as forças, o vigor, graça e paz. Amém. Paz do Senhor. Amém. E aí, beleza? Beleza. Tiago capítulo 4, do verso 1 ao verso 12. Fé para continuar. Chegamos neste penúltimo dia e temos ouvido muitas coisas, feito ou fazendo esse mergulho aí na carta de Tiago, falando da nossa necessidade de maturidade, de crescermos na fé. E em especial pensando aí nos nossos relacionamentos, né? Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com as pessoas. Esse poderia ser um resumo do Evangelho ou da vida cristã. É um resumo dos 10 mandamentos, é um resumo das bem-aventuranças, é um resumo da cruz de Cristo, relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas. Em Tiago capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 12, falamos ontem à noite sobre vencer, fé para vencer no mundo. E hoje vamos falar sobre fé para vencermos pela vontade de Deus. Diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Vocês cobiçam e não têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós, ou de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em prantos, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Senhor, eis a tua palavra, acalma o nosso coração, abra o nosso coração e aplica a tua palavra em nossas vidas, a fim de que sejamos, pela sua palavra, edificados, orientados e quebrantados nesta manhã.
É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quando eu digo que a carta de Tiago é como se na mão esquerda estivéssemos lendo o livro de Jó, e na mão direita estivéssemos lendo as bem-aventuranças, é porque este povo está numa situação de sofrimento, mas numa situação de sofrimento permitido por Deus, uma situação de sofrimento, mas não largado para o mundo, uma situação de sofrimento, de desafio, de adversidade, de tribulação, mas ainda assim são alvos da misericórdia de Deus. Deus está presente, então está tudo certo. E é interessante porque lá no livro de Jó, quando as diversas áreas da sua vida são afetadas pelos ataques permitidos por Deus, autorizados por Deus, e chega a dizer, conduzidos e liderados por Deus. Sim, porque Satanás é um cachorro feroz, acorrentado e segurado por Deus, já disse um dos reformadores antigos. E quando Jó está nessa situação de sofrimento, para quem que ele clama? Para quem que ele expressa ou abre o seu coração? Para Satanás ou para Deus? Para Deus, que está no controle de todas as coisas. Para Deus que tem as rédeas da história em suas mãos. Para Deus que governa com justiça e equidade. Para Deus que é bom. Mesmo quando nós não entendemos essa bondade que nós cantamos aqui. Mas por outro lado, então, na mão direita, lê Tiago é como ler as bem-aventuranças. Por quê? Porque nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, Jesus está personificando a lei. A lei agora é mais do que um código mostrando para o homem que é impossível para o homem obedecer a Deus por si mesmo. Porque essa é a ideia dos 10 mandamentos, segundo o saudoso Exaltino Gomes Coelho Filho, pastor batista, que já se foi. No livro A Atualidade dos 10 Mandamentos, ele diz que o objetivo dos 10 mandamentos, diferente do que os judeus entendiam, não era minuciosamente buscar fazer tudo aquilo ali, mas o objetivo era como que um espelho, dizendo, vocês não conseguem obedecer a mim, vocês não conseguem por si mesmos me amar sobre todas as coisas, vocês não conseguem não cobiçar, vocês não conseguem não matar, porque é mais do que o assassinato, é a questão do que vocês desejam para o outro, como Jesus vai aprofundar nas bem-aventuranças. Então Jesus é a personificação. Por quê? Porque agora os 10 mandamentos continuam atuais, mas personificados em Cristo. Como amar a Deus sobre todas as coisas? Olhe para Jesus. Como não cobiçar? Olhe para Jesus. Como não matar? Olhe para Jesus. Como honrar pai e mãe? Olhe para Jesus. Ele é a personificação e a lei agora tem braço. A lei agora tem olhos, tem pés e está no meio do seu povo, sendo um padrão de vida. Então é isso aqui na carta de Tiago. Sofrimento e lidar com esse sofrimento à medida que somos moldados segundo a imagem de Jesus. E aí chegamos no capítulo 4, e quando nós olhamos, mais uma vez, mais do mesmo, Tiago falando sobre os relacionamentos, e agora dando esse tom de que se nós não nos submetermos a Deus e a sua palavra, jamais conseguiremos, em meio às lutas, às aflições, às agruras, às tribulações e às adversidades, lidarmos de maneira santa, de maneira piedosa, de maneira graciosa, de maneira leve. Porque, meus irmãos, a questão não é se vamos passar por problemas, é quando vamos passar. Porque nós vamos passar. Só que a questão também não é quando vamos passar, mas como nós lidamos.
como nós lidamos e reagimos aos problemas é mais importante do que quando eles acontecem. Você talvez se lembre aí de algumas situações que você passou ou que esteja passando, e talvez tudo que você queira é que isso passe logo. E a igreja aqui, tudo que queria era que a perseguição acabasse logo, mas tudo que Deus queria é que eles aprendessem a lidar com a situação e a lidar de maneira bíblica, de maneira cristocêntrica. Por isso estamos falando aqui da maturidade dessa jornada que nós estamos em guerra contra as pessoas, porque o pecado afetou o nosso pensamento, o nosso sentimento e o nosso comportamento. Nós às vezes não falamos, né? Falamos em casa, às vezes uns para os outros, assim. Mas assim, enquanto nós estamos no nosso dia a dia dos relacionamentos, a gente mantém a pose, né? Sorrimos, abraçamos. O pecado afetou os nossos relacionamentos de maneira que nós não conseguimos enxergar ou agir com os outros baseado no fato de que o outro também, diferente de mim, é filho do mesmo pai. E você já viu que numa família de muitos irmãos, as pessoas são diferentes. Eu disse, acho que no primeiro dia, que minha mãe teve 11 gestações. Na verdade, ela teve 10 gestações e 11 filhos, porque um deles foi gêmeos. Então foram 10 gestações, né? E prematuros, natimorto, entre outras coisas, ficaram 6. Dos 6, somos nós. Só nome bonito. Maria Cirlei é a mais velha, tem 42 anos, 10 anos a mais que eu, é missionária da Assembleia de Deus Madureira, lá em Sobradinho. Depois vem Zezito, pensa no cabra bom, mora ainda lá em Arinos, esqueci da igreja dele, acho que é a igreja Família de Deus. Depois vem Deusenir, pastor da Assembleia de Deus também, lá no bairro Nova Colina, em Sobradinho. Depois vem Rosina. Depois vem Eli. Eli com H, porque não pode ser simples, né? Não pode ser simples, só E-L-I. H-E-L-Y. Pensando o quê? Mas é joia, mas é joia. E depois vem o menos pior, Antônio. Né? Antônio Ramos. Por quê? Porque eu nasci na semana de Ramos. Não é sobrenome, não. É nome composto, que é um sobrenome, assim, né? Meu aniversário é 5 de abril, semana de Ramos. Minha mãe era do apostolado da oração, né? Aquelas mulheres que usam a fitinha vermelha, lá de oração, da Igreja Católica, e aí colocou. Era José Ramos, na verdade. Aí, enquanto caminhavam para o cartório, meu pai disse: não, vamos colocar Antônio. Não colocar José, não. E aí não dá. E está aqui. Todos diferentes. Todos diferentes. Teologicamente, denominacionalmente, personalidade e tantas outras coisas. E aí, quando a gente se junta, meus irmãos, parece que tem 50 pessoas lá na casa da minha mãe. Sabe por quê? Porque mineiro não fala, mineiro grita. O pessoal está brigando, né? Vem os vizinhos lá para casa. O que está acontecendo aqui, dona Geraldina? Olha meus filhos que chegaram. Estão todo mundo aqui comendo peixe frito. Aleluia. Pensa que coisa boa, né? Você traga na boca agora. Nós estamos em guerra contra as pessoas, não simplesmente por aquilo que fazemos ou que elas fazem, mas por aquilo que somos, entre aspas, afetados pelo pecado. O pecado não trouxe rebelião só entre nós e Deus, mas entre nós e a sua criação. Lá em Isaías 59, versículo 2, diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, nós estamos em guerra e aqui Tiago está dizendo: vocês estão em guerra, vocês promovem guerra, vocês gostam, é o orgulho, é um pecado de estimação, é a culpa,
condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos livres. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos rendemos a Ti. Nós nos submetemos ao Senhor. Porque só somos livres de verdade quando submissos ao Senhor estamos. Não há liberdade longe de Ti. Não há leveza longe do Senhor. Não há lugar melhor para nós estarmos. Não há quem nós queiramos mais, desejamos mais do que o Senhor. Não temos outro bem além de Ti. O Senhor é a nossa satisfação, é o nosso maior prazer. Por isso agora, como igreja, nós rendidos, submissos ao Senhor, nós queremos permanecer e andar. Nos humilhamos, Senhor, porque não somos nada sem Ti. Nos humilhamos porque precisamos do Senhor. Nos humilhamos porque, ainda que tenhamos experiência na vida, ainda que haja conhecimento e muitas coisas vividas, nós reconhecemos que sem Ti não somos nada e não podemos fazer nada. Tu és a nossa fonte, Tu és o nosso sustento, Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso socorro presente na hora da angústia. Tu és o nosso Deus. Nós nos humilhamos, nós nos rendemos. Ó Pai, trabalha em nossos corações. E nesses dias aqui, nos momentos que ainda temos, se for da Tua vontade, Senhor, se for algo necessário para essa restauração, conduza-nos a pessoas que ouvem a Tua voz também, para nos ajudar em aconselhamento, para nos ajudar em oração, algo que talvez nós nunca compartilhamos com alguém. Conduza-nos, Senhor, a pessoas sábias, pois Tua palavra também diz que confessar os pecados uns aos outros também gera cura. Pessoas aqui que talvez nunca procuraram um pastor, amado, remova as cinzas da frieza, do marasmo, do orgulho. Ajuda-nos a humilharmos-nos diante do Senhor e também pedirmos ajuda. Algo que tem acontecido em nossas casas, famílias aqui, situações que temos tentado apenas esquecer e não tratar, que sejam tratadas. Que nos submetamos ao Teu tratamento, ao Teu processo, que dói, mas que restaura, que cura. Que nos submetamos ao Senhor, ao Teu senhorio, ao Teu governo, para que mais perto de Ti, em comunhão com o Senhor, tenhamos fé para vencer pela Sua vontade e sejamos mais parecidos com Jesus no nosso andar, no nosso falar, no nosso proceder. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Como nós tivemos a dinâmica de ontem de manhã, a mensagem que você ouviu de Tiago capítulo 4, vamos fazer pequenos grupos, né? Vocês vão estar compartilhando nesse pequeno PGM. Tá? A minha oração esse ano na nossa igreja é que nós tenhamos muitos PGMs. Pastor, como que eu faço para ter um PG na minha igreja? Abra sua casa. Só isso. Abra sua casa. E você vai ter seu PGM. Ele vai dar todo o suporte para você. Então você vai estar dividindo aí pequenos grupos de 4 pessoas, né? Para você estar compartilhando. Aqui mesmo, tá?
fileiras. Quem está nas fileiras aí, tá bom? Vamos aproveitar as fileiras aí e você vai estar fazendo o seu grupo aí. Vamos rever, pega a Bíblia, Tiago capítulo 4, que Deus falou no seu coração, e você vai agora ouvir a palavra do Senhor. E depois tem que expressar com o almoço, tá bom, meu filho? Nós vamos fazer essa parte agora. Procura o irmão aí na sua primeira aí, e vamos ler as escrituras. Às vezes eles abrem a você vai mudando a outra. E algumas vezes, é nada diferente. Você só tem que tirar o céu. Pelo menos aqui vai que aqui você vai ver como
Confusão. Tem gente, meus irmãos, que gosta tanto de confusão que dá azia até em copo de sorrisal. Que não tem sangue correndo, acho que tem caldo de limão. Sabe aquelas pessoas azedas, difíceis, complicadas, rixosas? Tinha gente assim lá no meio dessa igreja. Tinha gente assim no meio dessa dispersão. Tinha gente assim nessa caminhada. E Tiago está dizendo: vocês precisam submeter a Cristo. Ah, mas eu sou assim. Submeta-se a Cristo. Pastor, mas eu nasci assim. Já viu, né, a música lá? Síndrome de Gabriela. Vou viver assim, vou morrer assim. Às vezes é até a nossa carta de apresentação. Olha, meu irmão, eu sou desse jeito. Como se fosse assim: ou me aceita, né? Se você não me ama, então, o filósofo já disse: se você não me ama, então não me ligue. A gente às vezes se apresenta desse jeito, né? Eu sou desse jeito e é assim. Até Deus tem que me engolir. Lembra da frase do Zagallo? Vocês vão ter que me engolir? Então, às vezes a gente age desse jeito com as pessoas, agimos desse jeito uns com os outros, porque nós também estamos em guerra contra nós mesmos. Há um livro chamado O Impostor que Vive em Mim, de autoconfrontação, que fala sobre o perigo de nós, muitas vezes, termos pecados de estimação. Não faz mal, não é público, não é escandaloso, não é, entre aspas, imoral, porque a gente tem um gráfico próprio.
de níveis de pecado. E a gente geralmente está comparando o que nós fazemos com o que os outros fazemos, e óbvio que tudo que tem a ver com a gente trata de maneira mais leve, ou leviana, ou superficial. Mas quando se trata dos outros, pensa no quanto que nós ficamos furiosos. Nós estamos em guerra contra Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado não atingiu uma parte da nossa vida, atingiu tudo em nossas vidas. A queda fez com que Davi, na sua oração de confissão, dissesse: eu nasci em pecado, Salmo 51, e em pecado fui concebido pela minha mãe. Somos pecadores. Eu não sei se você gosta de música, mas tem uma canção do irmão Elvis Sodré, aqui de Brasília, quando ele diz que somos simples mortais. Um trecho da canção diz mais ou menos assim: no refrão diz: nós somos iguais, simples mortais, nós somos iguais, simples mortais. Somos falhos, pecadores. Somos fracos, traidores. Somos povo condenado dos prazeres, vis escravos. Somos sopro, transitórios, avarentos, preguiçosos, julgadores implacáveis, ardilosos e instáveis. Somos lobos em cordeiros. Somos falsos, traiçoeiros, egoístas, invejosos, insensatos, odiosos. Somos frágeis, rancorosos, trapaceiros, mentirosos, arrogantes, orgulhosos, petulantes, presunçosos. Somos ossos, somos carne, somos servos da vaidade, destemidos, insolentes, assassinos, delinquentes. Nós brincamos com a serpente, nossa força é aparente. Somos tolos, dependentes, nossa morte evidente. Simples mortais. E Deus quer nos resgatar. Se você não ouviu, ouça essa canção, Simples Mortais, do Elvis Sodré. É daqui de Brasília, né? Muito interessante e tem a ver com aquilo que o Tiago está dizendo sobre esse povo. O fato de vocês terem tido uma experiência com Deus e estarem servindo a Deus não significa que vocês estão ou são agora perfeitos. Deus nos salva do pecado, Deus nos salva do inferno, Deus nos salva de nós mesmos. Deus nos salva de que o orgulho tome conta do nosso coração a ponto de nós olharmos para o espelho e cantarmos: quão grande és tu, quão grande és tu, para nós mesmos. Então, essa palavra nessa manhã tem a ver com essa confrontação, a fim de que seja um tempo de confissão, de submissão a esse Deus que nos chamou para uma vida nova. Como podemos vencer, meus irmãos, essa guerra onde somos influenciados pelo mundo, como falamos ontem, somos influenciados pela nossa própria carne, que é a velha natureza. A carne não é o corpo não é pecaminoso. Nós podemos usar o corpo para glorificar a Deus ou para servir ao pecado que há em nós. Há paixões carnais que buscam nos colocar em guerra contra Deus. Mas o Espírito de Deus, como nós vimos no versículo 5, que habita em nós e anseia por nós com zelo, não quer nos dividir com nada e ninguém. O diabo tem como
digamos, pecado predileto, a vaidade, o orgulho. Versículos 6 e 7 diz que ele nos tenta nessa área. Tentou a Eva, tenta a nós. E o grande problema da igreja hoje, meus irmãos, é que temos muitas celebridades e poucos servos. Há tanta vaidade humana que nem sobra espaço para a glória de Deus. Eu sei que nós somos muito abençoados com muitas pessoas que temem a Deus, mas eu ouvi de um pastor certa vez que comida diferente a gente come de vez em quando, né? O que nos sustenta é o arroz com feijão. Não valorize o seu pastor. O do YouTube, quando você ficar doente, não vai te ligar. O do YouTube, quando tiver uma crise, não vai te receber para um aconselhamento. Não vai orar com você no momento de dificuldade. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, você ouviu o que fulano falou sobre isso? Não, porque eu vi lá no Instagram fulano falando. É certo que edifica aqueles que realmente vivem e pregam a palavra de Deus, mas, meus irmãos, nessa vida ao vivo há pessoas perto de nós, que Deus colocou perto de nós para nos consolar, para nos abençoar e vice-versa. Valorize quem está do seu lado. Valorize a igreja que você faz parte, porque são pessoas reais, vivendo uma vida real e, pela presença e misericórdia de Deus, junto com você, caminhando também numa realidade comunitária de servos e de amigos. Como podemos vencer então o mundo, a carne e o diabo nessa guerra e termos uma fé para vencer pela vontade de Deus? Primeiramente não existe, né? Em primeiro lugar, submetendo-nos a Deus. Submissão total a Deus. Essa palavra é um termo militar que significa: fique no seu próprio posto, ponha-se no seu lugar. Ponha-se no seu lugar. Submeta-se a Deus. É quando um soldado quer se colocar no lugar do general e ele tem grandes problemas. E de vez em quando a gente quer inverter as coisas, né? De vez em quando a gente quer, assim, nos colocarmos no lugar de Deus e agindo por nós mesmos. Às vezes parece que a gente escreve um contrato e fica só a parte da assinatura assim para Deus, né? O resto, as cláusulas, tudo, está tudo certinho, já fizemos tudo, já sabemos de tudo. Deus, só precisa que o senhor assina. O resto, deixa comigo. O senhor não precisa nem se incomodar. Eu já sei o que eu preciso. Eu só quero que o senhor dê um empurrão aí. Quando nós nos submetemos a Deus, nós reconhecemos a necessidade que temos de um coração novo. Lembra de Davi? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto ou inabalável. É interessante que essa palavra que Davi usa no Salmo 51:10, ela só aparece mais outra vez na Bíblia. E está em Gênesis 1. Quando diz: no princípio, criou. É como se Davi estivesse orando assim, já que só aparece lá, atribuindo a Deus sobre a criação. É como se Davi estivesse fazendo assim: o que eu preciso, só Deus pode fazer. O que eu preciso é uma iniciativa divina. O que eu preciso é uma ação soberana de Deus, exclusiva de Deus, criar um coração novo. Criar um coração novo é uma atribuição exclusiva de Deus. A religião não pode criar um coração novo. O ativismo não pode criar um coração novo. Deus pode criar um coração novo. E Ele cria um coração novo.
nos regenera, nos justifica, a fim de que nesse coração novo nós sejamos submissos a Ele. Lembra como é que Tiago se apresenta? Eu, Tiago, servo, submisso, doulos, escravo, que faz aquilo que me pede e obedece a Deus. Segunda coisa, renda-se, ainda sobre a primeira, na verdade, renda-se incondicionalmente, ponha todas as áreas da sua vida sob a autoridade de Deus. Imagine um barril com várias tábuas que, unificadas, formam um recipiente. Esse barril serve para guardar qualquer coisa, pode ser água, mantimento, e de repente uma dessas tábuas ou ripas trincam, quebram, e aí você, sempre que vai encher o barril com algo, por onde que vai vazar? Onde está? Trincado. Às vezes, há áreas da nossa vida que são como essas ripas de um barril. Trincou, está quebrado, não está submisso a Deus, e a água sempre vaza lá. O que Ele pode fazer? Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Precisamos mais de Deus. Comunhão com Deus é uma pista de mão dupla. Quando nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Não podemos ter comunhão com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. Comunhão com Deus implica em purificação. Essa é a ideia do texto bíblico. Quanto mais perto de Deus ficamos, mais parecidos com Jesus nós nos tornamos. Repetindo, comunhão com Deus é uma pista de mão dupla. Quando nos chegamos a Deus, Ele se achega a nós, e nós não podemos ter comunhão com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. Como dizemos aos jovens, não dá para caminhar com Deus e flertar com o pecado. Ah, mas essa é a minha fraqueza. Submeta-se a Deus. É assim que o texto começa. Vocês não sabem que a Bíblia não trata a ansiedade como patologia. A Bíblia trata a ansiedade como pecado. Então, se eu faço exercícios de respiração, que é a mãe dos exercícios aí com relação à ansiedade, mas não me submeto a Deus, eu continuarei fazendo de mim mesmo o meu Deus, porque essa é a didática da ansiedade segundo a Bíblia. Lá em Filipenses 4, versículo de 6 a 8, quando fala para levarmos a nossa ansiedade para perto de Deus, com súplica, orações e ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossa mente e o nosso coração. A palavra ansiedade lá significa perda de oxigênio, sufocamento e estrangulamento, no original. Semelhante, em 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, humilhai-vos debaixo da sua poderosa mão, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Se nós lemos ao contrário, diz assim: porque Ele tem cuidado de nós, lancemos sobre Ele nossa ansiedade e nos humilhemos debaixo da sua poderosa mão. Há uma conexão gramatical aqui em 1 Pedro que tem a ver com esse ponto aqui de nos achegarmos a Deus e daquilo que nos impede às vezes de nos achegarmos. A culpa, a ansiedade de querer resolver logo todas as coisas, de fazer do nosso jeito, a tal da correria. É que o texto é como se nós pensássemos assim: dirija com segurança, use o cinto. Quem não usa o cinto, não dirige com segurança. Coma educadamente, mastigue de boca fechada.
Quem não mastiga de boca fechada, não está comendo educadamente. Submetam-se a Deus. Lance sobre ele a ansiedade. Quem não lança ansiedade sobre ele, não se submeteu ainda a Deus. É uma conexão gramatical. O que nos faz não nos submetermos a Deus? O orgulho. O orgulho é o oposto à fé. Quanto mais orgulhosos formos, menos submissão haverá em nossas vidas. Quanto mais orgulhosos formos, mais parecidos com o diabo nos tornamos. Quem é orgulhoso não está deixando de adorar a Deus para adorar Satanás. Quem é orgulhoso está deixando de adorar a Deus para adorar a si mesmo, porque ele mesmo é o seu próprio diabo. Entendeu? Quando nós deixamos de nos submetermos a Deus, nós estamos dizendo, eu e Deus é fechamento. É nós, eu sou igual. E aí foi justamente isso a causa da queda de Lúcifer. Quanto menos comunhão com Deus nós tivermos, menos consciência e humildade diante do pecado nós teremos. Quanto menos comunhão com Deus nós tivermos, menos iluminados serão os nossos caminhos. Por último, além de nos submetermos, resistirmos ao diabo e nos manter perto de Deus, o texto também nos ensina a nos humilhar. Nesse período, assim, de algumas questões, muitos usam 2 Crônicas 7,14, né? Com relação à nação e etc. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a terra. Quem é bom de biologia aqui? Quem é bom de biologia? A palavra humilhar, de 2 Crônicas 7,14, poderia ser substituída por humus. E o que é humus na biologia? Na ciência? É o quê? Adubo. Mas adubo de quê? De micro-organismos vivos. Mortos. Quanto mais morte, mais fertilizante é. Agora leia o texto de novo, pensando nisso. Se o meu povo morrer, eu usarei eles como fertilizante na terra. É isso que o texto quer dizer. Se o meu povo morrer, a terra será sarada através desse povo. Então, às vezes a gente usa esse texto falando assim, se o meu povo, vamos orar, irmãos, para o Brasil melhorar. Vamos orar para nós morrermos. Porque se nós morrermos, a nossa família, o Brasil vai melhorar. E Deus vai usar esse humus como fertilizante. Mas nós estamos correndo atrás dos nossos próprios interesses. Na bem-aventurança, Jesus disse, bem-aventurados os humildes. Aí a gente às vezes acha que humilde é aquele, né? Que se faz de humilde. Ô, pastor Simvaldo, tão humilde, né? Bichinho, tão humilde, né? Temos que ser humildes, irmãos, temos que ser humildes. A palavra lá significa autoanulação. Bem-aventurados aqueles que não, na presença de Deus, não querem se sobressair. Esse é o significado lá. Algumas pessoas vêm pobre de espírito, né? É justamente nesse sentido. Bem-aventurados aqueles que não se consideram nada diante de Deus. Esses são felizes. Bem-aventurados aqueles que se humilham. É isso aqui que o Tiago está dizendo. Para que vocês vençam pela vontade de Deus, vocês precisarão se humilhar na presença de Deus. Temos a tendência, irmãos, de tratar o nosso pecado
de forma mais leve, condescendente. E Tiago aqui nos exorta a enfrentar seriamente o nosso pecado. Como? Nos humilhando. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. É o desafio nosso nesses dias. Precisamos enfrentar seriamente o pecado. Verso 9. A porta da exaltação é a humilhação diante de Deus. E Deus não despreza o coração quebrantado. Uma canção antiga da Fernanda Brum que diz: um quebrantado coração move o coração de Deus. Precisamos nos quebrantar, precisamos nos humilhar. Deus olha para o homem que é humilde de coração e que treme diante da sua palavra. Isaías 66, verso 3. Quando estamos em paz com Deus, temos paz uns com os outros e uma fonte de paz jorra dentro de nós. Como vencer? Como ter uma fé para vencer? Pela vontade de Deus, submeta-se a Deus. Resista ao diabo. Mantenha-se perto de Deus. Humilhe-se na presença de Deus. Não queira cantar de galo, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Paulo, quando, e aqui eu encerro, escreveu lá em 2 Coríntios sobre o espinho, né, tão investigado por alguns, ele está falando antes disso de uma experiência dele, de ir ao terceiro céu. A gente não sabe bem o que isso significou para Paulo, mas ele disse: eu teria razões para me gloriar, porque pensa no homem espiritual, sou eu. Ele falou que teria razão para se gloriar e já estava se gloriando, porque é pecador como nós. Mas nisso não me gloriarei. Eu vou me gloriar em outra coisa. Orei por 3 vezes para que Deus me tirasse um espinho, mas Deus me respondeu: a minha graça te basta. Em outras palavras, eu sou melhor do que você ser um espinho. Eu e você sou melhor do que você ser um espinho. É esse o significado de minha graça te basta. Quem farei eu então? Me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando sou forte é que sou fraco. E o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas, na minha fraqueza. A questão aqui não é saber qual é o espinho de Paulo. A questão aqui é se conectar ao texto, se colocar no lugar de Paulo e perceber que o mesmo propósito do espinho de Paulo tem também alguns espinhos em nossas vidas. Ele disse que o espinho era um mensageiro de Satanás, enviado por Deus. Olha Deus de novo no negócio. Mensageiro de Satanás, enviado por Deus, esbofeteando sua cara para que ele não se ensoberbecesse. Deus enviou o espinho, mensageiro de Satanás, para que Paulo abaixasse sua bola, para que Paulo se recolhesse da sua insignificância, para que Paulo não pensasse mais de si do que era devido, para que Paulo se submetesse a Deus, para que Paulo se humilhasse na presença de Deus, porque nada melhor do que um espinho, né, para dobrar os nossos joelhos, nada melhor do que um espinho para nós nos prostrarmos diante do Senhor e pedir misericórdia, graça, para lidarmos com o espinho, ou para que Ele nos retire o espinho. Nada melhor do que um espinho para que nós peçamos ajuda. Nada melhor do que um espinho para nós descermos do salto.